Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a resolver exercícios que envolvem limites de uma função. Então, em aulas anteriores, resolvemos exercícios que envolvia basicamente a análise de gráfico. Então, na aula de hoje, a gente vai resolver um exercício em que a gente vai usar tanto o recurso de tabela, no caso no Excel, quanto o recurso de gráfico, só que nesse caso aí, utilizando o GeoGebra, certo? Bom, então, no nosso primeiro exercício aqui, nós temos aqui dois limites de uma mesma função. Então, a função é a função x² menos 2x sobre x² menos x menos 2, sendo que um dos limites é quando o x tende a 2 e o segundo limite é quando o x tende a menos 1, certo? Então, como eu disse, para a gente deduzir, digamos assim, esses limites, vamos utilizar aí o recurso do Excel, assim como o GeoGebra também. Bom, temos aqui dois pares de colunas, onde na coluna da esquerda vamos substituir os valores de x, e na coluna da direita será calculado o valor numérico da função para cada um dos valores que substituímos aqui, colocado aqui na fórmula. Nesse par de colunas aqui da direita, ao substituir os valores aqui de x, será obtido automaticamente o simétrico dos valores colocados aqui em relação, no caso aqui é x igual a 2, que é para onde o x está tendendo, para onde o nosso limite da função x está tendendo a 2 nesse caso. Bom, então, aproximando x de 2 pela esquerda, que é o que vamos fazer aqui, o que temos? Então, temos aqui 1,5, o valor numérico da função é 0,6, então 1,75, 1,9, 99, e assim por diante. Então, repare que quando x tende a 2 pela esquerda, o valor numérico da nossa função está se aproximando aí de 0,666, e tudo indica que será 0,666 infinitamente. Da mesma maneira, quando x tende a 2 pela direita, o nosso valor numérico da função ele também está se aproximando de 0,666 e assim por diante. 0,666 infinitamente, a fração geratriz que gera esse número é a fração 2/3. Então, a gente pode deduzir, inferir que o limite dessa função, quando x tende a 2, ele vai para 2/3. Tá? No quadro, a gente justifica isso de uma maneira melhor, mas olhando para a tabela, a gente pode inferir isso no momento. Ao passo que, quando x tende a menos 1, então, mais uma vez, temos aqui dois pares de colunas, a gente vai aproximar o x de menos 1 e aí, mesma coisa, vou aproximar pela esquerda aqui, automaticamente será feita a aproximação pela direita no segundo par de colunas. Então, temos aí x igual a menos 1,5, o valor numérico é igual a 3, então, menos 1,25, menos 1,25, menos 1,1, menos 1,01 e assim por diante. Então, repare que, aproximando x de menos 1 pela esquerda, o valor numérico da função ele vem aumentando e aumentando cada vez mais. Ele está acelerando esse aumento. Então, foi para 11, 101, 1001, 10.001. Então, a tendência é que, quanto mais próximo a gente tomar um x de menos 1 pela esquerda, maior será o nosso valor numérico da função. Ao passo que, analisando aqui o par de colunas à direita, o que temos aqui é a aproximação. Estamos aproximando x de menos 1, no caso, pela direita. Então, menos 0,5, 75, 0,9, 0,99, etc. E quanto mais próximo pela direita temos o valor de x, de menos 1, menor é o valor numérico da função. Então, o valor numérico foi decrescendo, decrescendo, e o decrescimento ele foi ficando cada vez mais acentuado.
Então, olhando aqui para a tabela, o que a gente pode inferir é que o limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, ele vai ser mais infinito, porque quanto mais próximo de menos 1 tomamos, maior é o valor numérico da função. E o limite, quando x tende a menos 1 pela direita, vai ser igual a menos infinito, porque quanto mais próximo tomarmos um valor de menos 1, menor vai ser esse valor. Analisando o gráfico dessa função, o que a gente pode reparar é que, de fato, quando x tende a 2, ele tende para um determinado valor numérico, que não dá para identificar aqui no momento, mas ele tende para um valor numérico tanto pela direita quanto pela esquerda, e no caso vai tender para o f de 2 propriamente dito, enquanto que, quando x tende a menos 1, de fato, quando tende a menos 1 pela esquerda, maior vai ser o valor numérico da função. Então, repare que o gráfico aqui, ele vai ficando, né, cada vez mais para cima. E, quando x tende a menos 1 pela direita, de fato, o valor numérico da função está se tornando o quê? Cada vez menor. Então, analisando o gráfico da função, a gente pode, de fato, concluir que o limite, quando x tende a menos 1, pela esquerda vai para mais infinito, pela direita vai para menos infinito, e o valor numérico da função, quando x tende a 2, né, ele está cada vez mais próximo desse valor, onde esse valor, de fato, será 2/3, que é o que eu vou explicar agora no quadro. Bem, então, primeiro vamos analisar melhor essa função, né? Essa expressão x² menos 2x sobre x² menos x menos 2. Bom, então, o que acontece é o seguinte, né? O x² menos 2x, ele é facilmente fatorado para x vezes x menos 2. Tá? E o x² menos x menos 2 também é possível fatorar fazendo um pequeno truque, somando x e subtraindo x. Tá. Então, ao somar x e subtrair x, o que acontece? Isso aqui me dá x vezes x mais 1, certo? E isso aqui me dá menos 2 vezes x mais 1. Então, de fato, o que temos é que isso aqui é, então, x vezes x menos 2 sobre o quê? Colocando x mais 1 em evidência, vai ficar x mais 1 vezes x menos 2. Tá. Alguns comentários. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso por uma necessidade natural que se apresenta no problema. Porque se você não utilizar o Excel, etc., né, a tendência natural é você substituir o x por 2, por exemplo, que seria o x mais próximo, entre aspas. Né? Acontece que quando você substitui o x por 2, o que acontece é que zera tanto o numerador quanto o denominador. E 0 sobre 0 é algo que você não sabe trabalhar, não sabe utilizar ainda, por uma razão muito simples. Quando você divide o zero por qualquer número, dá sempre zero, só que não existe divisão por zero. Então, essa questão do dividir por zero é algo que não é definido ainda. Né? Então, por questão dessa necessidade natural do problema, é que vem a ideia de fatorar. E, de fato, sabendo que o 2 é a raiz tanto em cima quanto embaixo, é que vem essa ideia de fazer aparecer o x menos 2 utilizando essa fatoração. Então, isso é uma situação que se apresenta naturalmente do problema. Tá? Primeira coisa. Então, ao fazer isso, o que acontece? Lembrando, né, o x tender a 2 significa que a gente está pegando valores muito próximos de 2, porém diferentes de 2. Então, isso significa que a gente pode simplificar isso aqui sem problema algum, porque, de fato, x tender a 2 está próximo, mas não é igual a 2, e dessa maneira, isso aqui nunca vai ser zero, então você pode simplificar. Acontece que o x tendendo a 2, o que acontece? O nosso numerador ele fica cada vez mais próximo de 2, porque é a função de identidade, e o nosso denominador, quando x tende a 2, ele fica cada vez mais próximo de quem? Ele fica cada vez mais próximo de 3.
Então, se o numerador está cada vez mais próximo de 2, o denominador está cada vez mais próximo de 3, então esse limite, ele de fato é 2/3, certo? Que dá lá o 0,66666, como a gente já havia suspeitado, olhando para a tabela que a gente fez no Excel nas aproximações que fizemos, certo? O problema maior não é nem aqui. O problema maior fica sendo no segundo limite. Agora que a gente já sabe que quando x tende a menos 1 pela direita, ele vai para menos infinito. E quando ele tende a menos 1 pela esquerda, ele vai para mais infinito. Vamos analisar isso, né, vamos supor que a gente não soubesse o gráfico. Então, de novo, né, isso aqui me dá o limite. Quando x tende a menos 1 de x vezes x menos 2 sobre x mais 1 vezes x menos 2. De novo, mesma história. Posso simplificar isso aqui, porque para valores próximos de menos 1, isso daqui não é zero. O problema é que, nessa situação, esse aqui, e aí já vou separar os limites. Então, isso aqui ficou x sobre x mais 1. Tá. Bom, qual é o problema aqui? O problema aqui é que se a gente for utilizar a mesma ideia, o que acontece? Em cima, o meu numerador está cada vez mais próximo de menos 1, porque é a função identidade. Porém, o meu denominador está cada vez mais próximo de quem? Está cada vez mais próximo de zero. Ou seja, eu tenho um numerador que tende para um número, e eu tenho um denominador que está tendendo para zero. Esse tender para zero significa o quê? Significa dividir por um número cada vez menor, certo? Cada vez mais próximo de zero. Então, conforme a gente diminui o denominador, mantendo o numerador fixo, a tendência é que, em valores absolutos, o valor desse quociente ele se torne cada vez maior, né, em valores absolutos, em módulo. O problema é que... Qual é o problema aqui? O problema é que a gente sabe que por aqui ele vai tender para mais infinito e por aqui ele vai tender para menos infinito. Como é que eu deduziria isso sem necessariamente ter que esboçar o gráfico? Bom, você pensa o seguinte, tender a menos 1 pela esquerda é ser muito próximo de menos 1, só que com valores menores que menos 1, correto? Uma possibilidade que foi que a gente substituiu foi o quê? Foi o menos 1,1, por exemplo. Então, menos 1,1 mais 1 dá um número negativo. Em cima está tendendo para menos 1. Então, negativo com negativo fica o quê? Positivo. E, de fato, isso não muda, né? Porque se eu mantenho o meu x sempre menor que menos 1, então x mais 1, ele sempre será o quê? Ele sempre será negativo. Então, eu sempre vou ter a divisão de um número que é negativo por um número que também é negativo. Esse quociente, ele vai ficar positivo. Porém, absolutamente falando, digamos assim, entre aspas, né, ele vai ficando o quê? Cada vez maior, porque eu estou dividindo por um número cada vez menor. Então, é por isso que o valor desse quociente está cada vez maior e por isso a gente pode inferir que esse limite vai para mais infinito. Analogamente, fazendo agora para cá, o que acontece? X tender a menos 1 pela direita. Significa que eu estou tomando um número muito próximo de menos 1, porém maior que menos 1. Como a gente utilizou, por exemplo, o menos 0,9. Certo? Ele é maior que menos 1. Só que menos 0,9 mais 1 dá 0,01, ou seja, dá um número positivo. Então, eu tenho meu numerador sendo um número negativo, meu denominador sendo um número positivo. Então, um número negativo dividido por um número positivo, ele vai dar sempre negativo. E aí, de novo, aproximando cada vez mais de menos 1, esse valor vai ficando cada vez menor. Só que o quociente ele permanece o quê? Negativo, só que em valores absolutos ele fica grande. Então, por essa razão, a gente pode inferir que esse limite, então, ele de fato é menos infinito. Então, aqui, algumas coisas ainda não foram definidas, eu só
dei uma introdução do que está por vir. Né? Essa regra de você poder simplificar, etc., né? Tem toda uma lei de limites envolvida que a gente ainda não conceituou. Mas a ideia basicamente é essa. E aqui, na questão dos limites infinitos, né, é um exercício de abstração, né, que você pode olhar melhor, né, para esses limites quando você observa o gráfico. Só que acontece que em muitos momentos, esboçar o gráfico da função não é tão simples. Então, esse exercício de abstração ele é importante para funções um pouco mais complicadas para você desenhar, certo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, encerrando essa questão.